Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão Uma Mesa com Boas Memórias. Esta sessão realiza-se no âmbito de uma campanha de consciencialização e informação pública que a Associação Alzheimer Portugal está a realizar com o apoio da farmacêutica Roche, com vista a aumentar os conhecimentos na área das demências e, em particular, sobre os fatores de risco modificáveis para desenvolver demência e as estratégias que cada um de nós pode implementar para reduzir o risco de desenvolver demência. E é exatamente a este propósito que hoje estamos aqui, dado que uma alimentação saudável ajuda a prevenir a hipertensão, a obesidade, a diabetes, 3 dos fatores de risco para desenvolver demência. E temos então o prazer de acolher aqui connosco nesta sessão a nutricionista Catarina Braga d'Este, que nos vai vai-nos dar algumas dicas para uma alimentação mais saudável, e o chefe António Alexandre, que nos vai preparar uma receita para experimentarmos em casa. É com imenso gosto que o Diário de uma Dietista e eu, a nutricionista Catarina Braga d'Este, aceitei o convite da Alzheimer Portugal, a Associação dos Amigos e Familiares da Pessoa com Doença de Alzheimer, para vir hoje juntar-me a este mês. Portanto, é fundamental que todos nós tenhamos a consciência e neste mês de setembro, o mês da Pessoa com Doença de Alzheimer, nos reunamos para discutir isto, para perceber o que é que estamos a fazer que pode propiciar o aparecimento da demência, que é hoje tão comum e que nos tira tanta qualidade de vida nos nossos anos de principal envelhecimento. Portanto, o que é que podemos fazer ao longo de todo o tempo da nossa vida para prevenir e para ter, ao fim e ao cabo, um envelhecimento saudável. E, portanto, foi com este intuito que a Alzheimer Portugal convidou o Diário de uma Dietista a vir falar hoje e, portanto, colocaram-nos aqui algumas questões que vamos responder de uma forma sucinta e clara para que perceba claramente o que é que podemos fazer, quer para prevenir, quer também para tratar e melhorar esta condição. Sabemos atualmente que a demência tem 12 fatores de risco modificáveis, portanto são coisas que nós podemos alterar, fazer diferente no nosso dia-a-dia e que predispõem ao aparecimento de demência e de doença de Alzheimer. É óbvio que dentro destes 12 fatores de risco, vários dependem da alimentação, portanto daquilo que nós vamos construindo o nosso corpo ao longo da vida. São eles a hipertensão, a depressão, a diabetes e o alcoolismo. Portanto, claro que não poderia deixar de lado também a obesidade, como é óbvio. Portanto, todos estes são fatores dependentes dos nossos hábitos alimentares e que podemos, portanto, das nossas escolhas e que podemos claramente mudar. Nomeadamente, têm sido feitos imensos estudos dentro desta área para perceber não só o que predispõe, mas o que, por outro lado, atrasa o aparecimento deste declínio cognitivo. E considera-se hoje que existe um padrão alimentar considerado ótimo como algo que retarda o declínio cognitivo e mesmo que previne a doença de Alzheimer. É chamado padrão alimentar MIND. MIND, mente, vem do inglês mente. E, portanto, vou aqui dizer-vos e enumerar alguns padrões que esta dieta nos diz que devemos seguir para ter uma capacidade cognitiva melhor e um declínio cognitivo cada vez mais atrasado, cada vez mais lento ao longo da nossa vida. Então, a dieta MIND diz-nos que não só existe um grupo de alimentos ou vários grupos de alimentos que devemos consumir, mas também alguns que devemos evitar. Os que devemos consumir são claramente alimentos que vêm da terra, alimentos que não são processados, que estão no seu estado mais integral e natural, nomeadamente os vegetais e os vegetais de folha verde escura. Portanto, os vegetais de folha verde escura, como os brócolos, as couves, os espinafres, têm na sua composição nutrientes, nomeadamente fitonutrientes, antioxidantes e anti-envelhecimento. Portanto, privilegie o consumo de vegetais na sua alimentação todos os dias, no mínimo 400 gramas por dia, ao almoço, ao jantar e também fora dele. Portanto, também podemos fazer um snack com vegetais e mesmo consumi-los desde manhã, desde o pequeno almoço até aos nossos lanchinhos. Por outro lado, não podíamos deixar de lado, e esta dieta MIND diz-nos que o consumo de frutas é muito importante. Pelo seu conteúdo nutricional em vitaminas e minerais, em especial um grupo específico de frutas que são os frutos vermelhos, os frutos silvestres. Eles são extremamente antioxidantes, têm antocianinas e outros complexos bastante antioxidantes que participam nesta manutenção da memória, portanto, nesta não oxidação
nesta capacidade antioxidante das células do cérebro e do sistema neurológico. Os vegetais devem ser consumidos todos os dias e estes frutos vermelhos em específico devem ser consumidos 2 vezes por semana. Portanto, foi isso que nos disse o estudo que identificou o padrão MIND. Outros alimentos muito importantes neste padrão para evitar o declínio cognitivo são as leguminosas, o feijão, o grão, as ervilhas, que hoje em dia já caíram um pouco em desuso, mas que nós, os nutricionistas, estamos a tentar revitalizar este hábito, não só para consumirmos menos carne e peixe, mas também por questões ambientais. As leguminosas, as ervilhas, as lentilhas, o grão, o feijão, as favas, são extremamente saudáveis, têm imenso potássio, têm imensas vitaminas e minerais que nos ajudam a manter um cérebro saudável e devem ser consumidas pelo menos 3 vezes por semana. Num grupo paralelo estão as oleaginosas, que são os frutos secos, neste caso a amêndoa, a noz, o caju, que têm também aqui um papel muito importante a nível antioxidante e anti-inflamatório devido ao tipo de gordura que têm, portanto são gorduras insaturadas. Estas gorduras insaturadas fazem com que o nosso cérebro, as células do cérebro tenham uma melhor permeabilidade, que o impulso nervoso seja mais eficaz e que haja menos degradação, menos degeneração das células. Devemos consumir estes frutos secos pelo menos 5 vezes por semana. Faltam-nos ainda identificar os cereais integrais. Os cereais integrais são aqueles que estão no seu estado mais natural após serem colhidos. Podemos falar do arroz, da quinoa, da espelta, do trigo sarraceno e são estes aqueles que devemos consumir todos os dias, ainda que em emagrecimento, em porções controladas. A dieta MIND, portanto esta dieta que nos diz, este padrão que nos diz que podemos evitar a demência precoce, que podemos atrasar o declínio cognitivo, indica-nos que devemos consumir estes cereais integrais pelo menos 3 vezes ao dia. Em relação a carne e peixe, devemos privilegiar as carnes brancas, as carnes de aves, mas também o coelho, por exemplo, em detrimento das carnes vermelhas, muito mais pró-oxidantes, portanto, muito mais ricas em gordura saturada e em ferro, que em quantidades exageradas propiciam a oxidação das células. Por sua vez, devemos preferir carnes brancas e carnes de origem biológica, se eventualmente pudermos. Mas o peixe não pode ser esquecido e realmente o peixe entra aqui neste padrão de dieta MIND como algo muito importante a consumir, uma vez que ele é rico em ômega 3, a principal gordura antioxidante e anti-envelhecimento para todas as nossas células, em especial as células do cérebro que têm um grande conteúdo em gordura. Portanto, o nosso cérebro, em grande parte, é constituído por gordura. Esta gordura está envolvida na membrana, está presente essencialmente na membrana das células e é ela que determina a passagem de dentro para fora e de fora para dentro de substâncias e, portanto, é fundamental, como podemos perceber, para que o nosso cérebro e o nosso sistema neurológico se mantenha saudável. É essencial, segundo este padrão MIND, padrão alimentar de retardo do envelhecimento cognitivo, que se consuma peixe pelo menos 3 vezes por semana. Dizem-nos ainda, dentro deste estudo do padrão MIND, que devemos consumir vinho no máximo uma vez por semana, e uma vez que estamos em países mediterrâneos em que o consumo de vinho é bastante apreciado e estamos a falar de vinho tinto. Portanto, o padrão alimentar MIND recomenda o consumo de vinho tinto. E por fim, tal como a dieta mediterrânica, não poderemos deixar de fora o consumo do azeite, um azeite extra virgem, extremamente rico em óleos insaturados, em gorduras insaturadas, nomeadamente o ômega 9, que tal como o ômega 3 é fundamental para que o nosso sistema nervoso se mantenha saudável. Do outro lado, portanto, no lado dos alimentos a evitar, o padrão alimentar MIND recomenda-nos que se evite as carnes vermelhas e todos os produtos de charcutaria e processados. Portanto, para além de facilitar e estar aqui ligados a um maior declínio cognitivo, sabemos também que eles são pró-cancerígenos, portanto, têm gorduras saturadas, têm aditivos alimentares que propiciam o envelhecimento e a degradação celular e, portanto, estamos a falar não só de carne vermelha, mas também de fiambres e de outras charcutarias. Este padrão alimentar desaconselha ainda o consumo de manteigas e margarinas e de queijos curados, justamente pela mesma razão da carne, por serem ricos em sal, em gordura saturada, que em nada privilegia a saúde de todo o nosso metabolismo, muito menos da parte cognitiva e neurológica, portanto, do cérebro. E é óbvio que doces, bolos, fast food,
comida preparada, pré-preparada, cheia de sal, gordura, açúcar e aditivos alimentares estão aqui altamente desaconselhados num padrão alimentar saudável, e este padrão MIND, volto a dizer que é um padrão que foi estudado como ótimo para evitar a demência e o declínio cognitivo e prevenir também o aparecimento da doença de Alzheimer. Põe aqui em ênfase a necessidade de não só consumirmos o que é bom, mas deixarmos de consumir o que é mau. Portanto, pelo facto de comermos fruta e legumes, não quer dizer que possamos comer fast food. Um não apaga o outro. Portanto, não desculpa o outro. E muitas vezes nós pensamos, ok, estou a consumir alguns frutos, alguns vegetais, posso também fazer aqui mais alimentos processados. Não. Portanto, se eventualmente tiver estas preocupações, que todos nós devemos ter, justamente por estas estimativas que eu disse no início da nossa conversa, de um grande aumento, um aumento exponencial do aparecimento de demências, e todos nós queremos viver com qualidade todos os anos que conseguirmos estar cá nesta vida, e temos o dever então de fazer estas escolhas alimentares desde a barriga da mãe. Portanto, não é só para nós adultos, mas é também para as nossas crianças, logo desde o período da gravidez. A Associação Alzheimer Portugal pergunta-nos ainda se nós consideramos que os portugueses têm hoje uma noção de que é necessário ter uma alimentação saudável. Portanto, qual é a percepção que os portugueses têm relativamente à necessidade de todos nós termos estes hábitos. Infelizmente, temos que dizer que, pela nossa experiência enquanto nutricionistas, trabalhamos diretamente com o público. Infelizmente, a nutrição ainda é muito associada a um lado mais estético, ou seja, as pessoas que precisam de engordar ou de emagrecer, ganhar músculo ou perder gordura, neste caso, devem preocupar-se com a alimentação. No caso de doenças graves, devem preocupar-se com a alimentação. Todos os outros que não tenham doenças graves, ainda que tenham um outro sintoma ou que não tenham alteração do peso, então esses não têm que se preocupar com a alimentação saudável. Esta é a percepção que nós temos, que ainda os portugueses têm na sua maioria em relação à alimentação. E é óbvio que não é assim. Como já vimos, a alimentação, e todos os estudos científicos nos dizem, a alimentação é aquilo que constrói o nosso corpo ao longo da vida, e como eu costumo dizer aqui aos meus pacientes, queremos ter ao longo da nossa vida células construídas a partir de alimentos bons, de alimentos que venham da terra, pouco processados, ou queremos ter células construídas a partir de alimentos que na realidade não são um conjunto de ingredientes, portanto, altamente transformados, com imensos aditivos químicos e com grande capacidade de alterar a forma como o nosso corpo está a funcionar. Mesmo a nossa genética, neste caso a epigenética. Todos nós temos uma genética que vem dos nossos pais, mas depois temos fatores que atuam sobre esta genética, que fazem com que ela se torne mais ativa ou menos ativa. E, portanto, estes fatores que vêm de fora e que determinam a nossa probabilidade genética têm também muito a ver com a alimentação. Portanto, todos nós temos o dever de ter maior percepção de que a alimentação faz de facto a diferença relativamente à saúde, independentemente do peso. O peso é apenas uma manifestação de saúde. Pode começar a trabalhar desde já, nunca é tarde, para destes fatores modificáveis que aqui identificamos, para mudar os seus hábitos alimentares e assim ter um envelhecimento mais saudável, com mais qualidade de vida. É possível retardar o aparecimento de doença, sim, está nas nossas mãos. Portanto, agradecemos mais uma vez à Associação Alzheimer Portugal. Olá, o meu nome é António Alexandre e recebi um convite da Alzheimer Portugal para fazer uma receita equilibrada e com os ingredientes de época, neste caso, para fazermos uma refeição nutritiva, saudável e prática. Então vamos começar. Bom, temos alguns produtos como verduras frescas, uns são do nosso país, outros já são um pouco mais viajados. Temos rúcula, temos radicchio, mas para nos dar cor e dar outras texturas, sabor, vamos usar maçã, vamos usar laranja, frutos secos, temos uma quinoa, mas podemos usar grão, feijão, qualquer outro cereal. Temos rabanetes, frutos secos, tomate para dar cor. Vamos fazer uma receita com o peito de frango que grelhamos, temperamos com azeite, sal, muito pouca pimenta, limão, um pouco de sumo de limão e raspa. Grelhamos,
está bem passado, e vamos fatiar depois para a nossa salada, como alternativa para substituir o peito de frango, uma refeição mais leve. Temos requeijão ou queijo fresco e assim fazemos uma refeição ainda mais ligeira, saudável também. Ok, para temperar esta salada vamos usar azeite virgem extra, raspa de limão, sumo, orégãos e depois, se quisermos dar um kick, um bocadinho de pimenta. Vamos começar pela maçã. Vamos utilizar a casca, que tem bastantes vitaminas, tem cor e assim não desperdiçamos nenhuma parte da maçã. Podemos cortar em fatias finas, como estamos a fazer, ou se desejarem, fazer cubos. Também fica bonito. Ora, vamos cortar para duas. Vamos cortar uma outra parte, fazer o segundo prato. Com muita calma, a faca a tocar aqui nos dedos. Assim, um movimento deslizante. Ok. Vamos deixar aqui a maçã. Vamos tirar gomos da laranja. Vamos aproveitar o sumo da laranja também, para depois fazermos a nossa vinagrete ou o nosso azeite aromatizado. Ora, com calma, vamos continuar a descascar a laranja, deixando a faca deslizar. Podemos utilizar uma faca mais pequena, esta é uma faca de chefe, uma faca que me dá mais conforto, mas em casa o importante é a laranja ser cortada com calma, a faca desliza, eu até vou virar a laranja deste lado. Imaginem que eu não tiro esta parte branca toda à primeira, eu posso, com a faca, voltar e retirar. Vamos ver? Assim, vamos continuar. Continuamos. Em algumas cascas que temos alguma polpa, vamos aproveitar este sumo de laranja. Ok. Vamos então retirar os gomos da laranja. Como eu sou um cozinheiro com alguma experiência, vou tirar aqui os gomos da laranja sem esta parte da polpa, das membranas. Mas se tiver membranas é tão bom como se nós ingerimos a laranja por inteiro. Aliás, eu vou espremer toda esta parte da laranja para o nosso molho. Vamos continuar a tirar os gomos da laranja. A polpa nós vamos utilizá-la para o nosso tempero, a nossa vinagrete. Aí está, sempre com calma. Ora, então agora vamos espremer. Esta polpa ainda está em sumo, para extrair. Vamos guardar para depois fazermos uma água aromatizada para acompanhar a nossa salada lá em casa, para o almoço, para o jantar. Eu vou guardar aqui. Vamos fazer um molho para a nossa salada. Azeite virgem extra. O sumo da laranja e do limão. Mais ou menos uma parte de azeite, meia parte de sumo, orégãos. Os orégãos, à parte o aroma, são também um desinfetante natural, já há milhares de anos
na cozinha mediterrânica. Vamos adicionar. E a raspa do limão, com o seu perfume, os seus óleos naturais, vamos também fazer uma infusão. A pimenta vamos adicionar no final. Vamos mexer. Estamos a misturar o nosso azeite aromatizado, a nossa vinagrete. Aqui a acidez é pelo sumo da laranja e do limão. Nós não vamos adicionar sal de propósito nesta receita para que os aromas, todos os ingredientes estejam no seu expoente máximo. Portanto, o frango já tem, é o único ingrediente que tem sal. O queijo tem um sal natural. A vinagrete ou o azeite aromatizado tem os aromas do sumo da laranja e do limão, a raspa do limão, os orégãos, o azeite. E então vamos deixar aqui fazer infusão. Vou guardar. Vamos então começar o empratamento. Vamos usar 2 pratos, um para utilizarmos a salada com o peito de frango grelhado e outro para escolhermos com o queijo fresco ou requeijão. Vamos começar com a alface. Vamos ter umas folhas de espinafres. Podemos usar agriões. Estamos a usar várias cores, o que é ótimo, mas podemos ter menos variedade e mais de alguns produtos que seja possível comprarmos perto de casa, no mercado ou numa mercearia. Nós aqui estamos a usar bastantes ingredientes para jogarmos com as cores e algumas texturas, mas em casa usem as verduras da época, o que tiverem e da forma como mais desejarem. O que queremos ter é bastantes nutrientes, vitaminas e uma variedade para que possamos fazer uma refeição bastante nutritiva e saudável. Por exemplo, também temos aqui quinoa vermelha e quinoa branca. É um cereal que está muito na moda, mas é também um cereal que pode ser substituído pelo nosso feijão, pelo nosso grão, pelo milho, como desejarem. Vou dispersar um pouco. Portanto, vamos também o tomate cherry, podemos usar um tomate de coração de boi, um tomate xuxa, qualquer tipo de tomate. Aqui também voltamos ao mesmo, como estamos num espaço profissional e comercial, usamos as cores dos produtos para fazer sobressair a nossa receita. Vamos usar os gomos da laranja. Vem a época das tangerinas ou das tângeras. Fica ao vosso critério a fruta que usam. Também tenho umas ameixas, tenho pêssegos, podemos usar fruta da época à vontade. Só vamos fazer também os rabanetes. Os rabanetes são um vegetal muito interessante para a nossa alimentação e às vezes é pouco utilizado. Como temos 2 saladas, vamos fazer um corte diferente para aquela salada. Vamos cortar em palitos finos. E assim ter uma apresentação diferente. Como veem, usamos pouca quantidade de vários ingredientes para fazer uma cor, um prato interessante, um prato visualmente estimulante para o nosso apetite e para nos saciar a fome. Eu agora vou cortar o frango e vou cortar o queijo para nós montarmos as 2 saladas.
No final vamos escolher se vamos adicionar ou amêndoa ou nozes. Eu julgo que também podíamos usar sultanas ou uvas secas, avelãs, o peito de frango que grelhamos. Agora podemos fatiá-lo um pouco ao nosso gosto. Vou fatiar em fatias finas. Estamos a cortar na diagonal. O frango, como vemos, está cozinhado na perfeição. Não podemos deixar-se grelhar muito para ficar muito seco, senão depois na mastigação vai se enrolar na boca. Temos o frango suculento, QB. Ora, vamos fazer assim, para que se veja como ele está perfeito em termos de cozedura. Vamos limpar. Ainda temos a maçã, que vamos usar depois. Ora, vamos usar o queijo fresco. Vamos lá. Então, vamos cortar em rodelas. Se for mais fácil, podem esfarelar o queijo fresco. Também fica bem e é diferente em termos de apresentação. Vamos aqui expor desta forma e agora vamos também dispor a maçã de forma irregular. Aqui, conforme sugerimos de início, vamos utilizar a mesma maçã, mas de uma outra forma. Assim. E assim. Ora. Ora. Duas metades de nós é perfeitamente suficiente. Aqui vamos utilizar amêndoas, tostamos para acentuar o aroma. Também uma forma irregular, e vamos espalhar no nosso frango. Ora, então agora vamos temperar. Há pouco nós marinámos o nosso azeite com a raspa do limão, o sumo da laranja e do limão, orégãos, e agora, de uma forma bastante simples, vamos fazer com que estes aromas, este perfume dos citrinos, se misture com a nossa salada, com os frutos secos, com a fruta. Vamos ver que o sal não faz falta. Temos aqui os sabores naturais de todos estes produtos. Deixo-vos com estas duas sugestões. O meu obrigado ao Alzheimer Portugal. Bom proveito! Muito obrigada à doutora Catarina Bragadeste e ao chefe António Alexandre. E lembrem-se, há muita coisa que nós podemos fazer pela saúde do nosso cérebro. Nunca é demasiado cedo nem demasiado tarde para prevenir a demência. Bons cozinhados!